Com base nos exemplos de exercícios resolvidos, responda as questões propostas no formulário. Então vamos retomar com um resumo de isomeria. Isomeria corresponde a isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Pode ser quanto à isomeria plana, posição. A diferença entre os isômeros está na posição de um radical, duplas ou triplas ligações ou grupos funcionais. Então aqui a fórmula molecular C4H8, temos a representação do 1-buteno e do 2-buteno. Aqui está em relação à presença da dupla ligação. Aqui ela apresenta no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Cadeia. A diferença entre os isômeros está na cadeia carbônica. Então aqui, pela fórmula C4H10. Aqui temos a observação do butano como cadeia normal, sem ramificação. E no metilpropano temos aqui, né, a prop 3 carbonos, ligações simples, só que temos a ramificação metil aqui, a metila, portanto, cadeia ramificada. Função. A diferença entre os isômeros está na função orgânica. Aqui, propanona é do grupo cetona. Como eu sei isso? Então aqui, ó, cetona designa a carbono ligado a C dupla O, aqui ó, C dupla O. Esqueci de falar, né? C3H6O é a fórmula molecular para ambos. Em relação ao propanal, o aldeído, temos aqui carbono C dupla O H. Então, aldeído. Então, a função orgânica é diferente. A compensação ou a metameria é a diferença entre os isômeros estar na posição do heteroátomo. Está na posição do heteroátomo. Então, aqui no 1-metoxipropano, isso no composto C4H10O. No 1-metoxipropano, temos o oxigênio aqui, na posição do heteroátomo, entre o carbono 1 e 2 aqui. E no etoxietano, estar na posição do carbono 2. Observe aqui, ó, met carbono 1. Metoxi. Etoxi, aqui está no carbono 2. Então, etoxietano. A tautomeria. Temos aqui as representações sempre irão ocorrer entre a tautomeria aldoenólica, né, o equilíbrio aldoenólico, e o equilíbrio cetoenólico. Podemos aqui observar aqui a formação do aldeído para o enol. Aqui o composto etanal, que é o aldeído, formando o etenol. Observe aqui o que ocorre. Esse hidrogênio ele vem para cá, ao carbono, e a dupla ligação vem para cá. Então, aqui, ó, H2C, dupla ligação, CH, ligação simples OH. E tem o processo inverso, ó, por isso tem as duas setinhas. Ela vai no sentido aqui, e aqui por isso é uma reação que caminha em dois sentidos. Aqui eles têm a fórmula C2H4O. No equilíbrio cetoenólico, temos aqui a cetona, caracterizando aqui no caso, no exemplo, a propanona. Aqui, ó, C dupla O ligado a carbonos simples aqui, dupla O. Isso caracteriza ser do grupo cetona. Todos esses detalhes a mais, que nós estudamos somente hidrocarbonetos, serão aprofundados posteriormente no nosso estudo aí do conteúdo. Então aqui, ó, esse hidrogênio, ele vai vir ao carbono e aqui essa dupla ligação ela vem para cá. E esse oxigênio vem também junto para cá. Hidrogênio e oxigênio vem acompanhado ao carbono. Então, vem para cá o carbono e a dupla ligação vem para cá. Então, aqui forma o propenol, que é o enol. Equilíbrio ceto-enólico. E tem o processo inverso, né? Do enol para cetona, por isso a setinha nesse sentido também. Aqui tenho
a parte OH, hidroxila, oxigênio vem aqui para baixo, aqui para baixo daqui do carbono. A dupla ligação vem aqui ao carbono. E o hidrogênio vem para cá. Isomeria espacial, isomeria geométrica ou cis-trans, característica de compostos com dupla ligação e de compostos cíclicos, conforme aqui a observação. A condição é R1 diferente de radical 2 e radical 3 diferente de radical 4. Aqui, ó. Radical 1 diferente de radical 2, radical 3 diferente de radical 4. Tanto em dupla ligação e em compostos cíclicos. Isomeria óptica. Aparece em compostos que apresentam carbono assimétrico ou carbono quiral, também denominado aqui pelo asterisco. Então, na luz normal, com o polarímetro, ocorre a luz polarizada, o fenômeno da polarização. A substância analisada, ela pode ser destrógera, levógera e racêmica, que essa parte não entrei em detalhes, que não será contemplada nessa parte, agora nos exercícios, no nosso estudo. Mas só adiantando um pouco, né? Aqui, então, no destrógera e levógera são isômeros opticamente ativos e na mistura racêmica, que é denominada dessa maneira, é obtida através da mistura em partes iguais do destrógero e do levógero. Um detalhe, destrógero é no sentido horário, que ocorreu, né, a formação desse isômero, e levógera se deu através do sentido anti-horário, aqui pela setinha. Ó. O sentido anti-horário é o sentido inverso ao das horas de um relógio, lembre. Carbono assimétrico ou carbono quiral, aqui, ó. Todos os radicais devem ser diferentes entre si. Então vamos para os exercícios. No 1, observe as estruturas dos compostos abaixo. Temos acetato de etila, ácido butírico e o ácido isobutírico. Ele pede, analise se as afirmações são falsas ou verdadeiras e justifique quando forem falsas. O ácido butírico apresenta cadeia carbônica normal, sim, enquanto o ácido isobutírico apresenta cadeia carbônica ramificada, sim. Ó. Observe aqui, ó, quando tiver aqui esse risquinho, né, que entre aspas, que é no caso uma ligação, aqui é uma ramificação. Aqui quando está para baixo, ele poderia estar para cima. Então aqui tem a ramificação CH3. Então a letra A é correta, verdadeira. A fórmula molecular do ácido butírico aqui e do ácido isobutírico é C4H8O2. Vejamos. Então aqui temos aqui, né, HO ou H, aqui tem carbono. Aqui tem um carbono, aqui carbono e aqui carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Já sabemos que tem 4 carbonos. Fazendo a contagem de hidrogênios, aqui eu sei que tem 1, aqui não tem. Isso eu reescrevendo, né, para que demonstre aparecendo aí os carbonos e os hidrogênios. Aqui tem 2, então é CH2 aqui. CH2, CH2, CH3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos 2 oxigênios, ó. 1, 2. Então, C4H8O2. Vamos ver se o isobutírico também é C4H8O2, a fórmula molecular dele. Aqui, ó, tem um carbono aqui na pontinha, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, 1, 2, 3, 4. Hidrogênios. Aqui não tem, porque já faz as 4 ligações. Aqui, ó, pontinha com carbono, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui esse carbono tem um hidrogênio só porque ele já faz 3 ligações, ó, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Então aqui é CH, essa pontinha aqui. E aqui ambos são CH3, aqui e aqui, ó. Então fazendo a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então 8 hidrogênios na contagem ao todo. Aqui 1, 2, 5, 8. Mais 3 aqui. E o oxigênio são 2. Então está correta a letra B. É verdadeiro. O ácido butírico e o ácido isobutírico são isômeros de cadeia? É verdadeira, são isômeros de cadeia. Essa função aqui constitui-se da representação
que modifica-se aqui em relação, né, o ácido butírico e o isobutírico. No caso aqui é uma cadeia normal e aqui é a cadeia ramificada. A letra D diz: o acetato de etila não é isômero dos outros dois compostos. É falso, ela é isômera, é isômero, também possui fórmula molecular C4H8O2. Podemos observar aqui, ó, tem a diferença em relação à posição do heteroátomo aqui, né? O processo, perdão, isômero de metameria. Então, aqui, ó, carbono, carbono, 1, 2, aqui 3, 4, C4. Agora, contando as quantidades, oxigênios eu sei que tem 2, ó, 1, 2. Hidrogênios eu tenho aqui 3, para completar uma ligação aqui para que dê 4. Aqui eu não tenho, somente carbono, ó, porque esse carbono já faz uma ligação simples aqui, ou uma outra simples aqui, e uma dupla ligação com oxigênio. Então, ele já faz 4 ligações ao todo. Aqui esse carbono tem completa com 2 hidrogênios, e aqui esse carbono completa com 3 hidrogênios, fazendo a contagem, ó, 3, 5, 8. Esse 3 aqui. Então, C4H8O2. Aqui na letra E, o acetato de etila e o ácido butírico são isômeros de função. Então, o acetato de etila e o ácido butírico são isômeros de função? Sim, porque o acetato de etila ele é formado pelo grupo, pela função orgânica o éster, aqui ó, nesse momento, que depois será mais aprofundado no nosso estudo aqui, mas atente-se aqui que é C dupla O, uma ligação, né? C dupla O, O, C aqui. Então ele é do tipo éster, e aqui o ácido butírico ele é do tipo ácido carboxílico, que é C dupla ligação com oxigênio, né? C dupla O, OH. Então são isômeros de função. Por se tratar então de eles não pertencem à mesma função orgânica. No 2 diz o seguinte: após a análise de uma amostra orgânica, um químico isolou as duas substâncias abaixo representadas. Então temos essa substância aqui e essa outra aqui. Essas duas substâncias apresentam que tipo de isomeria? Isomeria de cadeia, de posição, de função, de compensação ou tautomeria? De cadeia. Aqui temos a observação que apresenta as cadeias são diferentes. Ó. Ao observar aqui, essa é uma cadeia normal, saturada, homogênea. Aqui já não, a presença da heterogenia, o oxigênio aqui na cadeia, no interior. Aqui não deve ser observado, aqui do OH, já está ao final. Então não leve em conta isso. Aqui ele está no interior, entre carbonos, ó, o heteroátomo, o oxigênio. Então já a letra A já descarta, está errado. Isomeria de posição. Eles pertencem à mesma função. Só por lembrar disso, né, do conceito do que é uma isomeria de posição, isômeros de posição, já está errado. Não pertence à mesma função. Aqui, primeiro, C dupla OH é o ácido, aqui a presença do ácido carboxílico. E em relação aqui do C dupla O, aqui OCH3, aqui é um éster, então é um ácido carboxílico e um éster. Então aqui temos já como a resposta a letra C, que é a isomeria de função, ácido carboxílico e o éster. Aqui circulado constando isso. No 3. O etanoato de etila, que tem odor e sabor de maçã, pode ser obtido pela reação entre ácido etanóico e etanol. A fórmula estrutural plana do isômero de função do etanoato de etila, que apresenta a cadeia carbônica ramificada, é. Então, vamos observar que entre o ácido etanóico e o etanol, aqui a observação que eu devo ter vai partir então apresentando cadeia carbônica ramificada. Se eu observar aqui nas minhas imagens, ó,
Só por aqui eu já tiro a resposta, que apresenta, então, cadeia carbônica ramificada. Aqui, ó, a cadeia carbônica é essa aqui, não tem a ramificação, que são os grupos, né? Funcional, orgânico. Aqui a cadeia essa é assim, ó, não tem uma ramificação. Aqui também não. Aqui sim, ó, na letra D. Portanto, essa é a resposta correta, ó. Apresenta uma ramificação aqui o metil, o segundo carbono, carbono 2. Considere as estruturas. Então, temos essa estrutura aqui e essa outra aqui. Elas representam sais inorgânicos, isômeros cis-trans, hidrocarbonetos aromáticos, aletos saturados, a mesma substância. Sais inorgânicos é um conceito que nós já estudamos em relação às reações de neutralização. Então, não são sais inorgânicos aqui, a formação, né? HBrC, CHBr, isso não é um sal. Isômero cis-trans, aí já é a resposta correta, ó. Lembra que cis refere-se ao mesmo lado do plano. Então, aqui eu tenho, ó, observação dos bromo, ó, do mesmo lado aqui. Lembra da imaginária que cortando os carbonos, dupla ligação, né? Carbono, dupla ligação, carbono. Imagine um plano aqui em cima e outro aqui embaixo, ó, o bromo do mesmo lado. Assim como o hidrogênio, se eu for pensar. E aqui vale para essa outra estrutura, né? Para essa outra fórmula estrutural, ó, eu tenho os hidrogênios, se eu for observar por eles, lados opostos. E aqui os bromo também. Então, isso designa ser classificado como trans. Isso refere-se aos radicais em lados opostos, isômeros trans. E aqui são isômeros cis. Então, a letra B é a alternativa correta. Na questão 5, abaixo estão representadas as fórmulas estruturais de 3 moléculas distintas. Então, temos a molécula A, B e C. Petse, analisando as fórmulas dadas, responda: qual a fórmula molecular de cada uma das moléculas representadas acima? Então, devemos fazer a contagem dos carbonos e dos hidrogênios para verificar qual é a fórmula molecular. Então, aqui temos 4 carbonos, aqui, 1, 2, 3, 4. Quantidade de hidrogênios, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 na molécula A. Na B, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, C4H8. E aqui na molécula C, 4 carbonos. Aqui tem 6 hidrogênios, com mais 2 aqui, 8. Então, portanto, C4H8 é a fórmula molecular. Na B, explique por que elas podem ser chamadas de isômeros planos, pois elas possuem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Então, o isômero plano, lembra que se dá a relação então, de substâncias que se caracterizam por fórmulas estruturais planas, sendo diferenciadas dessa maneira. Na letra C, classifique quanto à isomeria as moléculas A e B. As moléculas A e B, elas são isômeros de posição, por conta da ligação dupla, aqui demonstrada aqui no carbono 1 para a molécula A, e na molécula B, ela está no carbono 2, entre o carbono 2 e 3, né? Carbono 2, aqui a ligação dupla. Então, isômeros de posição, que se referem, então, diferem apenas na posição das insaturações, nesse caso. E quanto à isomeria das moléculas A e C, elas são em relação a isômeros de cadeia. Observe aqui, cadeia aberta, normal, sem ramificação. E aqui já é uma cadeia ramificada, aqui, ó, por conta da ramificação metil, no carbono 2. No 6, o equilíbrio abaixo pode ser chamado, então temos esse seguinte equilíbrio. Vamos relembrar o conceito que vimos, ó. Reação de neutralização, ressonância, hidrólise, reação ácido-base ou tautomeria. Então, isso constitui-se da tautomeria, onde temos aqui a observação, ó, pela resposta, da posição a dupla ligação
ela veio para cá, aqui, ó. E esse hidrogênio, que é esse carbono que estava ligado a três hidrogênios, um hidrogênio veio acompanhado ao oxigênio, então ficou OH. Então esse processo é de tautomerização, tautomeria. Alternativa E, a correta. E no último exercício temos quais das moléculas a seguir tem carbono assimétrico, ou também chamado como carbono quiral. Vamos observar. Aqui, nesse composto aqui, carbono 1 não tem os quatro carbonos diferentes, os quatro radicais diferentes. Aqui, ó, se repete o H3C, ou que é a mesma coisa, na verdade, aqui, ó, lembra? É que aqui é por ordem de conveniência, né, no início da cadeia carbônica, principal o hidrogênio vir na frente, né, o escrito, mas significa a mesma coisa aqui, ó, o CH3 ou H3C é o mesmo radical, que é o metil. Então aqui já não é. Não possui carbono assimétrico. No 2 possui, ó, H3C ou CH3, NH2, aqui COOH e OH. Então esse é um carbono quiral. Posso destacar aqui com um asterisco, ó, observando aqui já na resposta. Carbono assimétrico. No 3, também. Aqui, ó, C2H5 ou H5C2, que é a mesma coisa, né? OH, CH3 e aqui ligado a um hidrogênio, esse carbono. Então é um carbono assimétrico. Quatro radicais ou quatro grupos orgânicos substituintes diferentes, os quatro. Na 4, também, ó, esse carbono ligado a H3C ou CH3, NH2, COOH, C, tripla ligação a nitrogênio. Então, os quatro são diferentes. Carbono quiral ou assimétrico. Aqui já não, ó, dois hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Isso já faz não ser um carbono assimétrico. Então, portanto, as moléculas 2, 3 e 4 apresentam carbono quiral ou assimétrico, ou seja, apresenta quatro ligantes diferentes. Então, com base nesses exemplos desses exercícios resolvidos, responda as questões lá propostas do formulário e qualquer dúvida pode me comunicar.